Olá, pessoal! Estamos de volta para mais um episódio do iPod, dando a voz e vez para os jovens tratarem temas relevantes para a cidade. Eu sou Bianca Oliveira. E eu sou Antônio Gabriel. E junto com vocês continuaremos nossa caminhada pelas trilhas do ecoturismo. E nessa edição vamos mostrar como o turismo pode ser uma oportunidade para o desenvolvimento sustentável de Conceição do Mato Dentro. E para esse bate-papo convidamos a Mariana Reis Utz Jorge, bióloga, graduanda em Geografia, mestranda, voluntária na Rota das 10 Cachoeiras, e a Cristiane Corradini, ecoturismóloga, consultora, agente de turismo regenerativo e colaboradora na Rota das 10 Cachoeiras. Sejam bem-vindas, meninas, a mais um episódio do nosso podcast o iPod. Se apresentem, por favor, para os nossos ouvintes conhecerem um pouco mais sobre a trajetória de vocês. Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Cristiane. Eu gostaria primeiro de agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês nesse episódio do podcast o iPod. Parabenizar pela iniciativa de estar dando voz e vez aos jovens de Conceição do Mato Dentro em discutir, temas tão relevantes. Agradeço também a presença da Mariana, que é uma grande amiga, e é um privilégio poder estar com ela também hoje aqui falando sobre um tema tão importante para o nosso município. Oi, gente, um grande prazer estar aqui também com uma equipe jovem, engajada, no iPodcast. É um prazer mesmo, um privilégio, sou muito grata pelo convite e também de dividir esse espaço com o Cris, que é colega, amiga, é uma figura que eu admiro muito e que me inspirou também a trabalhar com esse tema tão relevante para a Conceição do Mato Dentro. Então, gente, deu pra perceber que na conversa que tivemos com a Luzia e o Hérito e o Gustavo, no episódio anterior, que a ideia de Conceição como capital do ecoturismo de Minas Gerais faz bastante sentido, considerando a riqueza natural e a cultura da região. Mas os desafios para isso ainda são grandes. Verdade, Antônio. Conceição tem um grande potencial para o desenvolvimento do turismo. Mas quais são as principais práticas que podem ser implementadas para garantir que o turismo em Conceição do Mato Dentro seja realmente sustentável e beneficie tanto a natureza quanto a comunidade local? As questões de sustentabilidade hoje, elas se tornam cada vez mais urgentes, Precisamos adotar posturas mais sustentáveis até por uma questão de sobrevivência mesmo. E quando a gente adota essas práticas sustentáveis, nós não estamos somente preservando destinos, lugares ou atrativos que amamos, mas também a gente está criando um legado de responsabilidade e respeito pelo meio ambiente e pelas comunidades locais. Bom, alguns exemplos que poderiam contribuir aí com essa sustentabilidade dentro do turismo em Conceição, a gente tem desde desenvolvimento de roteiros sustentáveis, que aqui a gente já tem, que são as visitas nas áreas de conservação e experiências que valorizem a cultura local. A gente tem apoio aos negócios locais, a gente passa pela capacitação também da comunidade, que é muito importante ter sempre treinamentos para essa população em práticas de turismo sustentável, e na gestão de pequenos negócios. A gente pode pensar também na questão da certificação verde, que é estimular esses estabelecimentos a obter certificações que reconheçam as suas práticas ambientais e sociais. Passamos pelas boas práticas com relação à gestão dos resíduos, Criar, de fato, um sistema eficiente de resíduos, promovendo a reciclagem e a compostagem, a implantação de quintais agroecológicos, incentivar o ecoturismo também, tendo em vista que Conceição se auto-intitula e busca se consolidar como capital mineira do ecoturismo, a gente fomentar, de fato, atividades que respeitem a biodiversidade local. Dentro dessas práticas, a gente pode citar o birdwatching, caminhadas e até mesmo a observação da fauna. Mas o engajamento da comunidade e as parcerias são fundamentais para a consolidação desse processo, porque é muito importante que toda a sociedade ela esteja engajada de fato, nesse mesmo propósito. Acredito que Conceição, por ser uma cidade que está em processo de crescimento, a gente ainda tem essa possibilidade de fato, planejar um turismo que seja realmente sustentável e garanta processos mais duradouros
no que diz respeito a essa questão. Eu penso que antes da gente pensar, né, no conceito de sustentabilidade, a gente precisa pensar na ideia de ressignificar um pouco essa palavra que ficou tão popular aí, né, nos últimos tempos. A sustentabilidade hoje ela tem que promover uma coisa, né, um fundamento muito básico, que é a justiça social. Então, sem as pessoas tendo acesso a recursos básicos, né, como moradia, escola, enfim, acesso a tudo que a gente precisa para sobreviver, é impossível a gente falar de turismo e muito menos de sustentabilidade. Mas eu penso que tem alguns caminhos, né, que a gente pode pontuar aqui, como geração de emprego e renda, né? É importante que as comunidades, né, ou que essas pessoas que trabalham com o turismo, elas criem a resiliência econômica até para fazer frente a possíveis impactos futuros, né? Como mineração, plantações, né, que descaracterizem aqueles modos de vida, enfim, que elas tenham resiliência econômica para continuar ali, né, dar o efeito de continuidade, como a Cris bem colocou, em seus negócios e em seus propósitos. Outro ponto, eu acho que é o fortalecimento da identidade cultural. É importante que isso seja uma premissa básica ali para a sustentabilidade no turismo, que essas pessoas se reconheçam dentro, né, de suas comunidades, que elas estejam ali atuantes e que sejam ouvidas, né, dentro de seus desejos e anseios. Autonomia e gestão participativa, né, elas precisam puxar esses movimentos, né, elas precisam estar à frente, coordenando esses projetos, sendo protagonistas mesmo de suas histórias. Capacitação e educação, a Cris trouxe isso muito bem, né? Sem conhecimento, a gente fica muito perdida, às vezes, para onde ir, né? Que caminho seguir. Então, é importante que essas comunidades, né, e que todo setor que trabalha ali esteja sempre muito bem capacitado. Conhecimento dos seus territórios, né, conhecimento ambiental, conhecimento cultural, enfim, eu acho que esses são bons caminhos, e são caminhos importantes para que a gente construa, de fato, uma sustentabilidade no turismo. Da hora demais. Temos visto um grande empenho no desenvolvimento do turismo na base comunitária, principalmente na Rota das 10 Cachoeiras. Mas como o turismo de base comunitária pode beneficiar e diretamente aos moradores? A Rota das 10 Cachoeiras, hoje, ela, de fato, é um grande exemplo, né, de turismo de base comunitária e sustentável no território. E um projeto que vem sendo construído a muitas mãos, né, numa rede de colaboradores, onde as comunidades, de fato, são ouvidas e o projeto se encaixa ali, né, nas propostas que as comunidades trazem diariamente para a Rota das 10 Cachoeiras. E o projeto ele pode beneficiar muito, né? Hoje, a gente está falando da Rota das 10 Cachoeiras, é um roteiro, né, de 92 quilômetros que contorna, às vezes entra em 2 unidades de conservação de Conceição do Mato Dentro, que é o Parque Natural Municipal do Tabuleiro e o Parque Estadual Serra do Intendente, mas que também perpassa por comunidades, 2 tradicionais, né, 2 comunidades quilombolas, que é a região de Três Barras, Buraco e Cubas e Candeias, e as comunidades de Tabuleiro e Parauninha. Então, essa interface direta ali, né, das unidades de conservação com seus atrativos naturais e as comunidades oferecendo serviços como hospedagem, guia e alimentação, isso tem essa parceria tem gerado, né, uma oportunidade de renda para as comunidades do entorno dessas unidades de conservação. Então, hoje, eles se beneficiam diretamente com o projeto, oferecendo seus serviços, interagindo com os turistas, né, ensinando como visitar esse espaço de tamanha preciosidade para o município. Então, elas se beneficiam diretamente dos benefícios mesmo, né, do impacto econômico que o turismo pode trazer. Como se deu o envolvimento da comunidade local no planejamento e nas gestões da rota? Se deu a partir de reuniões comunitárias que o Parque Estadual Serra do Intendente propôs, né, nessas comunidades que eu já citei na pergunta anterior. E a partir desses encontros, né, desses grandes encontros nessas comunidades, a unidade de conservação e esses sujeitos,
eles chegaram num consenso de que o turismo era ali um desejo recíproco, né? Ambos queriam trabalhar um turismo de base comunitária e sustentável no território. Então, desde o surgimento da rota, né, desde quando surgiu esse nome, as comunidades elas se tiveram diretamente ligadas na escolha da logomarca, na escolha do nome, no traçado, quais cachoeiras entrariam, quais não entrariam nesse momento. Então, a participação se deu ativamente, né, por meio do Conselho Consultivo do Parque, por meio das reuniões de associação comunitárias de cada um dos distritos. E é tão interessante, né, que hoje a Rota das 10 Cachoeiras ela possui uma associação comunitária própria. Então, para além das suas associações comunitárias, que é um espaço de diálogo, para além do Conselho do Parque, que é um outro espaço de diálogo, ela também se fortalece unindo mais pessoas do território e concebendo uma associação que trata diretamente sobre a rota. Então, hoje a gente tem um projeto dentro do município em que a gestão é totalmente feita por comunitários envolvidos no projeto. Nossa, tô gostando da nossa conversa sobre turismo de base comunitária, hein, Antônio? Deu pra ver que quando a galera se junta, dá certo, não é? O trabalho colaborativo é essencial para o turismo, pois promove um ambiente de cooperação, aprendizado e inovação. Mas a gente sabe como o turismo causa grandes impactos que podem ser positivos ou negativos. Como lidar com os impactos negativos do turismo em comunidades tão genuínas? O turismo, ele realmente, se mal planejado, mal praticado, ele pode se tornar um grande problema, né? Eu acho que a gente tem um exemplo muito claro hoje, né, num movimento europeu que surgiu há pouco tempo, que era do pessoal pintar, né, nas paredes, fora turistas, né, de tão impactados que eles estavam com pessoas que simplesmente chegavam lá, não tinham responsabilidade com seus lixos, com a visitação, não respeitavam, né, as comunidades que estavam ali há tantos anos. Então, a gente sabe que ele pode gerar, né, muitos impactos. Em comunidades tão sensíveis, né, como comunidades quilombolas, que é o caso da Rota das 10 Cachoeiras, isso é um fator de extrema preocupação. Então, uma das premissas que a Rota traz, eu creio, que é de justamente não causar, né, esse impacto cultural nessas comunidades. Então, eu penso que, assim, a criação de estratégias ali junto, de como vai ser a construção do marketing, de pensar, né, que tipo de turismo queremos, que tipo de visitantes queremos. E penso que a possibilidade da participação, né, das comunidades estarem tão envolvidas nesse processo desde o início, já traduz já impõe uma fortaleza mesmo, né? Para que essas comunidades não percam esse caráter genuíno. Muito porque elas se empoderam pelo território, elas entendem que os seus modos de vida, né, a forma como elas lidam com o espaço que elas ocupam é sustentável, né, é uma maneira bonita. E eu penso que um ponto importante que a gente precisa para Conceição a construção de políticas públicas também que fortaleçam essas comunidades, né? Para que elas tenham respaldo legal. Existe uma série, né, de planejamentos que precisam ser feitos, né, para manter esse caráter especial dessas comunidades e para que elas não sofram mesmo com o impacto de um turismo que possa crescer localmente sem grandes controles, né? Então, eu sugiro aqui, né? Penso que um desenvolvimento e implantação de um plano de turismo sustentável é importante que o município ele construa estratégicas políticas, tanto a associação, quanto as unidades de conservação, quanto a própria Câmara, crie estratégias políticas, né, que protejam essa genuinidade, na genuinidade das comunidades, capacitação e conscientização, mais uma vez, é importante que essas comunidades entendam, primeiramente, que elas são genuínas, né, para que elas possam também ali bloquear possíveis impactos, né, que possam surgir. A gestão rigorosa dos resíduos e conservação dos recursos naturais,
né? Então é importante que essas comunidades tenham resiliência ambiental também. Seus lixos sejam coletados, que o lixo gerado pela atividade turística não se acumule, que ela tenha acesso, né, aos recursos básicos, água principalmente, potável, né? A proteção da identidade cultural, mais uma vez a gente recai nas políticas públicas, né? É importante que esses grupos tenham representatividade de lei mesmo, para que elas que haja um controle ali, né, praticado por elas sobre o seu território, para que elas não sejam impactadas. Controle e monitoramento de visitantes. Então é importante também que haja, né, esse movimento de saber quem vem, para que vem, como vem, né, o que traz, o que tira de informação. Criação de benefícios diretos e justos para a comunidade, né, para essas comunidades. É importante que elas tenham acesso aí a recursos para que elas possam melhorar ali, inclusive a sua oferta turística, fortalecimento de políticas públicas, que é o que eu venho mais, acho que batendo aqui na tecla hoje, promoção de um turismo de pequena escala e de baixo impacto. Eu penso que o turismo em massa hoje ele seja um dos principais causadores da perda da genuinidade, né, das comunidades, dos locais, dos destinos que são visitados. Então é preciso que haja mesmo uma regulação, né, de quantas pessoas estão vindo, se isso não está gerando, se eles não estão, né, com uma capacidade menor do que a que chega. Então, estratégias de marketing, né, de divulgação, tudo isso precisa ser muito planejado. Monitoramento contínuo dos impactos. Então, é um projeto, né, se o projeto ele se propõe como sustentável, se propõe como de turismo, né, como de base comunitária, ele precisa ser constantemente monitorado. E monitorado por quem? Né? Por essa rede de atores que podem apoiar essas comunidades, né? Aqui eu já citei o próprio parque, né, a prefeitura, profissionais, né, como a Cris, né, que é turismóloga, entre outros do município, associações. Então é importante que essa rede, né, esse conjunto de atores, eles estejam ali unidos, né, para que haja sempre esse monitoramento contínuo dos impactos. E eu acho que, por fim, para encerrar, a promoção de um diálogo permanente. Então é importante que sempre as questões sejam trazidas, tal qual a gente está aqui agora, né, para uma mesa redonda, e que isso seja debatido e as estratégias sejam construídas de forma coletiva. Atualmente temos visto um crescente número de pessoas e instituições falando sobre uma linha de turismo que vai para além de minimizar os impactos. O turismo regenerativo. Mas afinal de contas, que negócio é esse? Bom, gente, primeiro eu vou falar para vocês como que começou, né, o meu contato aí com o turismo regenerativo. Durante a pandemia, em 2021, eu fui convidada para fazer uma formação em turismo regenerativo pela Iniciativa Global de Turismo Regenerativo através de uma ONG chamada Camina Sostenible, lá do Chile. E foi onde eu comecei a ter um contato mais profundo com o turismo, que eu acredito que é a vertente de principal desenvolvimento hoje em questões mundiais. Mas para a gente poder entender o turismo regenerativo, primeiro eu gostaria de fazer aqui uma contextualização, né, de como que a gente chegou nesse termo. Para entender o turismo regenerativo, a gente precisa primeiro entender um pouco mais sobre o que é o ecoturismo, o turismo sustentável, para saber como que a gente pode chegar no turismo regenerativo. Então, a partir do foco e das abordagens desses três segmentos, vamos pensar o seguinte: o ecoturismo, ele é um tipo de turismo que ele foca sempre nas experiências de natureza, nas atividades ao ar livre, como um instrumento de conservação da biodiversidade e conscientiza quanto aos impactos do turismo, né? O turismo sustentável, ele já envolve essas práticas que garantem essa preservação dos recursos e o equilíbrio social, né? O tripé de desenvolvimento do turismo sustentável, ele fica os três pilares dele é o cunho econômico, o cunho social e o cunho ambiental. Então, nós vamos chegar na diferença desses três turismos quando a gente vai falar do turismo regenerativo. O turismo regenerativo, ele busca práticas que garantam
ativamente restaurar esses ecossistemas e as comunidades. Então, ele visa minimizar ou extinguir ou deixar que esses impactos negativos não ocorram e potencializar os impactos positivos, né? Então, como que a gente pode pensar? Os pilares do turismo de base comunitária, os pilares de desenvolvimento do turismo regenerativo, eles têm a mesma base, né, do turismo sustentável, que é o viés econômico, o viés ambiental e o viés social. Porém, ele ainda abarca a questão política e também a questão espiritual. Porque no turismo regenerativo, a gente acredita que é preciso que a humanidade ela resgate novamente a conexão que a gente teve um dia com a natureza, né? A gente vê, igual a Mari trouxe, essa questão do turismo de massa ou turismo convencional, que ele surgiu, né? De uma forma como que o ser humano fosse o centro de tudo e que a natureza estivesse ao nosso dispor, ao nosso bel prazer. Nesse sentido, os atrativos, os lugares de relevância ambiental, principalmente, começaram a sofrer um impacto muito grande, né? Diante do que a gente vê no mundo hoje, a natureza, principalmente a questão das mudanças climáticas, a gente percebe essa urgência em lidar com os desafios. E no turismo também não é diferente, né? Então, o turismo regenerativo, ele vem com essa questão holística, de fazer uma conexão de você com você mesmo, né? Você com esse lugar, ou seja, quem sou eu nesse lugar? Como é esse lugar, né? A gente entender essas essências e valorizar isso de uma forma que a gente trabalhe ativamente. Então, enquanto o turismo sustentável, ele minimiza os impactos causados, o turismo regenerativo, ele vem baseado nessa regeneração de ecossistemas mesmo. Então, além da gente vir visitar e conservar, é sempre a gente procurar deixar o destino melhor do que o que a gente encontrou. Esse movimento, ele não nasceu de uma pessoa, ele foi uma iniciativa combinada entre empresas de turismo, ONGs, acadêmicos e comunidades locais, mas sempre pautado nesses propósitos, como restaurar o ecossistema, empoderar as comunidades, a educação ambiental e a conscientização, para que a gente possa, de fato, criar experiências transformadoras, não só para quem vive, mas também para quem visita, né? Então, em 2010, esse termo ele começou a ganhar um destaque, né, à medida que esse trabalho de conscientização que foi feito, né, após todas essas políticas estabelecidas. Então, nós temos hoje ODS, nós temos a Agenda 2030, né? Então, a gente tem aí vários direcionamentos relacionados a essa questão da sustentabilidade. E à medida que a humanidade foi se conscientizando, né, sobre essas questões ambientais e também sociais, o turismo regenerativo se intensificou. O perfil dos turistas, eles têm mudado, né? Os turistas, eles têm cada vez mais se tornado conscientes. Então, hoje, o turista, ele quer saber se a hospedagem que ele vai reservar, ela tem alguma prática sustentável. Você faz, por mínima que seja uma coleta seletiva, que seja uma compostagem, que seja um tratamento limpo de esgoto, né, através de alguma tecnologia social, que seja a utilização de energias renováveis. Então, a gente percebe que até para se manter no mercado turístico daqui a alguns anos, vai ser muito importante que os empreendimentos se adequem a essa realidade e esse novo perfil do turista. Pois é. E eu quero entender um pouco também sobre o turismo regenerativo e quais iniciativas ou projetos podem ser implementados para transformar os impactos negativos da mineração em oportunidades para o desenvolvimento de atitudes turísticas sustentáveis e regenerativas. Bom, Bianca, uma ótima pergunta, né? Às vezes, a gente sabe, principalmente quando vai trabalhar essa questão do marketing turístico, trabalhar o marketing turístico em um território minerário é bem complexo, porque acaba que a mineração, ela traz uma imagem negativa, né? Principalmente para a gente que tenta consolidar como capital do ecoturismo, e o ecoturismo tem essa pegada totalmente ligada à natureza, né? Então, o que eu penso?
Integrar a mineração ao turismo regenerativo requer um planejamento não só cuidadoso, mas um compromisso muito autêntico, não só com a sustentabilidade, mas também com a regeneração. Porque a gente vê o impacto da mineração, ele é por um espaço curto de tempo, mas nos danos ambientais e nos recursos naturais, ele é bem grande, né? Então, mas existe sim essa possibilidade, né? Então, algumas das iniciativas que eu penso, porque esse turismo regenerativo ele pode também desempenhar um papel significativo na minimização do impacto da mineração. Vamos supor, ele pode transformar essa área degradada que vai ficar depois, né, que se exaurir o processo minerário, em parques, em áreas públicas, né, de visitação. O turismo ele também pode quebrar um pouco desse paradigma, né, trazendo e orientando esse visitante que está chegando ao território, não só os moradores, mas os visitantes, a visitarem áreas que a própria mineração fez a recomposição, estabelecer laços onde possa fortalecer essa cultura, né, desenvolver produtos que realmente sejam genuínos, empoderando essas comunidades, né? Então a gente tem esses viés da recuperação ecológica, a gente tem esses programas educativos, porque ele pode também, o turismo regenerativo, incluir iniciativas de educação ambiental que vai informar esse visitante, conforme eu estava falando para vocês, sobre o impacto da mineração e também sobre essa importância da preservação do território ambiental, porque isso vai refletir numa maior conscientização, né? Empoderar essas comunidades também, porque quando a gente envolve a comunidade na gestão do turismo, é possível que a gente garanta que elas realmente se beneficiem economicamente, criando uma alternativa a essa dependência da mineração. Agora, para fechar nosso bate-papo, segue a letra. Como vocês visualizam o futuro do turismo na base comunitária e do turismo regenerativo em Conceição do Mato Dentro? Bem, eu enxergo como algo totalmente promissor, assim. Acho que é inclusive o caminho para Conceição, né? Eu tive uma conversa nessas possibilidades que a gente tem, né, de visitar a nossa zona rural. Eu tive uma conversa com um historiador chamado Júlio Jader, que é um moço que vive aqui no território há muito tempo, assim. Ele labuta muito, né, para que Conceição internalize mesmo essa pegada do turismo sustentável, do turismo de base comunitária. E aí um dia ele me perguntou, ele falou, será que esse nome, né, Capital Mineira do Ecoturismo, apenas assim pensando nos atrativos naturais, será que isso mesmo é o caminho, sendo que quem faz o turismo é gente, né? Aí eu até falei com ele, quem sabe a gente não faz uma proposta aí de uma capital mineira etno-ecoturista, né? Enfim, que valorize também os aspectos humanos, né? A história humana de Conceição e a recepção humana que a cidade sempre praticou. Então, eu vejo o turismo de base comunitária como uma proposta meio que, assim, nasceu para isso, sabe? Conceição do Mato Dentro. E eu penso que é uma maneira onde a gente vai conseguir ver, de fato, assim, comunidades tão simbólicas, tão resilientes, elas vão se favorecer diretamente com a prática desse turismo. Então, eu acho totalmente promissor. Claro que, juntando tudo que a gente trouxe aqui hoje, né, políticas públicas, planejamento, escuta ativa, né, responsabilidade com os atores envolvidos, trazendo isso tudo dentro de um grande pacote, eu acho que o futuro do turismo de base comunitária é totalmente lindo, assim, e vai beneficiar diretamente esse povo maravilhoso, né, que somos nós, né, assim, né, o povo local conceicionense. Eu acho muito bacana essa fala, Mari, porque, falando agora um pouco dessa questão do turismo regenerativo, o turismo de base comunitária é um grande modelo de engajamento, né, que a gente trabalha dentro do turismo de base comunitária, porque ele permite que, de fato,
os moradores sejam protagonistas, né, desse desenvolvimento territorial e, ao mesmo tempo, valoriza e conscientiza também, né, favorecendo mais, ampliando mais esse sentimento de pertencimento que a gente acha que é tão importante aí para esse desenvolvimento, né? No meu ponto de vista também, o turismo regenerativo é extremamente promissor para o território, né? Porque ele abarca também todas essas coisas que a Mari falou, na questão com o envolvimento da comunidade, a importância de existir a criação dessas políticas públicas que norteiem e assegurem esse desenvolvimento, né? Através de ações estratégicas. E eu acho que se a gente adotar, de fato, práticas colaborativas e multissetoriais com foco em resultados a longo prazo, a gente tem uma força positiva que contribui para a restauração do meio ambiente e promove um desenvolvimento social e econômico mais equilibrado. Então, o futuro que eu quero para o turismo de Conceição do Mato Dentro é que ele seja não apenas uma atividade econômica, mas um agente de transformação e recuperação que promova, de fato, um equilíbrio entre o ser humano e a natureza. Galera, nosso papo foi sensacional. Gostaria de agradecer a presença de todos que contribuíram para esse bate-papo tão legal acontecer. Valeu, gente. Obrigada, pessoal. Agradeço também os nossos colaboradores técnicos. Esse podcast é uma produção da Associação Mato Dentro por meio do projeto podcast Conexão Jovem, com apoio da Prefeitura Municipal de Conceição do Mato Dentro, Secretaria Municipal de Educação e Câmara Municipal. A coordenação geral é de Adriano Guerra. A coordenação técnica é de Alexandre Braga. A coordenação pedagógica é de Cristiane Corradini. A apresentação, Antônio Gabriel e eu, Bianca Oliveira. Produção e reportagem, Antônio Gabriel da Silva, Bianca Oliveira, Maria Eduarda Reis, Murilo Ferreira e Rosilane Souza. A edição e técnica de som é de Anderson Guerra, do estúdio Bunker Analog. Os assistentes de gravação e edição são Marcos Vinícius dos Santos e Yuri Gonçalves. O apoio administrativo é de Maria Luísa Costa. E para você que ainda não ouviu o nosso podcast, já está disponível nas principais plataformas de áudio e pelo Instagram, @ypod.cast e @amatodentro. Já segue, curte e compartilha. Até a próxima, pessoal!